Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9, e uma taxa de 1,3 é impossível reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, a metade de filhos do que havia, e se esses filhos tiverem apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países: França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, em 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 nas famílias, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marsella e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil para 2,5 milhões, um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas, muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmano. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será de família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Este será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá a vitória do Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas.
Há 52 milhões de muçulmanos na Europa e é esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo do 2,1 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1.600.000. Desses, 1.200.000 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o fluxo de latinos subiu para 2,11, ou seja, o mínimo necessário para manter uma cultura. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. É tempo de acordar. Houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. Somente na Índia existem 360 milhões de deuses, quase uma nação inteira condenada. E só existe uma maneira de haver salvação para aqueles que se encontram cegos e perdidos. Sejam conhecidos ou não, eles precisam crer. E para crer, eles precisam conhecer e ouvir a verdade. E para que a verdade seja dita, temos que ir até eles. Porque diante desta verdade revelada, devemos compartilhar a mensagem de salvação e espalhar o Evangelho pelo mundo. Vamos levar a salvação a todos que precisam. O Espírito de Deus conta com você. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele.